superar é preciso. Esse é o tema geral que vai nos acompanhar nesse mês, trazendo a ideia de que existem muitas pessoas que carregam fardos pesados do passado e por isso não conseguem superar rótulos, não conseguem superar feridas, fracassos antigos. Hoje nós vamos falar sobre rótulos, semana que vem a gente vai falar sobre a mágoa de alguém que feriu, na terceira semana, como que você inicia um processo de restauração, e iremos terminar falando sobre os nossos fracassos, como nós lidamos com os nossos fracassos, quando a culpa é nossa. Então, nessa série de mensagens, nós vamos tratar de coisas antigas, nós vamos falar sobre o passado, muitas delas dolorosas, mas com o propósito de superá-las. Então, existem duas perspectivas quando a gente fala sobre o passado. Uma é quando alguém fala para você, deixa o passado lá para trás, esquece, não resolve. Como se empurrar debaixo do tapete iria trazer uma solução efetiva. Não vai trazer, porque você não lidou. E outra perspectiva é você não lidar bem com o passado. Então, nós vamos olhar para algumas questões dolorosas, mas com o propósito de elaborá-las e seguir em frente diante do que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem do presente para o futuro, para cada um de vocês. Amém? É o que a palavra de Deus diz para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17 está aqui, mas para te dar um contexto, eu vou ler o verso anterior, que diz o seguinte: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Versículo 17, que está no telão: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, o passado já passou, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Não há superação do passado se não vier da parte de Deus. Existem ferramentas na sociedade, existem coisas muito boas que nós podemos fazer o uso, mas a superação completa provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Nós vamos ler mais uma vez juntos esse verso de 2 Coríntios 5,17. Vamos lá em uma só voz? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Feche teus olhos, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque nós acabamos de ler uma verdade revelada na Sua palavra. Uma verdade que não é apenas um conceito distante, mas sim uma realidade que nós podemos viver e desfrutar através de Cristo Jesus. Obrigado porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. E diante disso, pedimos, Santo Espírito de Deus, que nos ajude nessa manhã a confrontarmos rótulos do passado, para que eles sejam quebrados no poder do Teu nome, e assim vivamos com corações renovados para a honra e glória de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. O tema, então, dessa primeira mensagem é esse: rótulos quebrados, corações renovados. Vamos falar um pouquinho sobre rótulo. O que seria um rótulo? Rótulo é, segundo o conceito dos dicionários, a designação que caracteriza algo ou descreve algo. O rótulo pode ser, por exemplo, uma etiqueta, ou talvez, por exemplo, se eu mostrar para você o que é isso, você vai me responder que isso é um tic-tac. Por que não é um house? Por que não é uma bala? Por que não é um confeito? Por que não é uma pastilha? Porque aqui tem um rótulo, e você já sabe só de olhar, às vezes até pelo barulhinho, né? Barulhinho, que isso daqui é um tic-tac. É uma caixinha de balas, mas o rótulo diz que é uma caixinha que contém 100 pastilhas do sabor laranja. 100 pastilhas? Não, é a grande. Depois a gente conta. Mas fato é que o rótulo que está aqui, esse rótulo definiu, esse rótulo categorizou, e esse rótulo limitou. Não é bala, não é house, não é Trident, é tic-tac. E é isso que um rótulo faz. Um rótulo limita, um rótulo define. E numa perspectiva social,
numa perspectiva social, eles nos limitam. Os rótulos nos oprimem. Rótulos que talvez você tenha recebido no passado. Um rótulo que você recebeu de alguém que você ama na infância, mas que isso acabou te limitando e te oprimindo, te aprisionando num estigma completamente limitador. Ou seja, alguém pode ser que no passado tenha te rotulado com uma mentira. Você não foi bem na prova do segundo ano e de repente aquela sua tia malvada disse para você: você é uma burra. Ou talvez você tenha escutado na infância que você é um incapaz, você é uma preguiçosa. No primeiro dia que você perdeu o horário para a escola, alguém que você ama muito disse: você é um vagabundo. Só que você acreditou nessa mentira e você começou a viver a partir desses rótulos. Ou você começou a viver uma vida aprisionada, a provar para as outras pessoas que você não é aquela mentira. Você sabe que você não é aquela mentira, mas aí você ficou naquela prisão de: eu preciso provar que eu não sou incapaz, eu preciso provar que eu não sou burra, eu preciso provar, e de repente a sua vida não tem mais felicidade, porque você está a todo momento tentando se autoaprovar. Hoje, Deus está aqui para te falar que esses rótulos precisam ser quebrados. Esses rótulos precisam ser deixados para trás em nome de Cristo Jesus. E é isso que o texto bíblico central que nós lemos tem a dizer para nós nessa manhã. Se eu olhar para a minha história, da minha história, eu carreguei rótulos por muito tempo. Meus amigos mais próximos, lá de Itapetininga, né, eles me chamavam de um rótulo não tão agradável. Eles me chamavam de Laci, o impiedoso. Parece meio bonito, mas depois começa a refletir: não é. Olha o peso desse rótulo, é cruel, é desumano. Por quê? Porque eu era o cara das piadas malvadas. Eu era o cara que não parava para pensar e que falava coisas cruéis para as pessoas. E eu acho que assim, nem era tão assim impiedoso, mas eu era cruel e desumano algumas vezes. E, enfim, certa vez no passado, vou abrir meu coração aqui, confessar meu pecado, eu tinha uns 3 anos de namoro já com a Júnia. A Júnia está aqui do lado. Ixi, ela me olha assim: o que vem, né? Eu já tinha 3 anos de namoro com ela, ou seja, eu já era um adulto. Na época, ela era concursada na prefeitura de Itapetininga, e houve um concurso municipal da educação. E aí, o que acontece? Eu acho que em várias prefeituras acontece isso. Os funcionários são chamados para participar da prova, da aplicação da prova do concurso. Tem todo um treinamento. Enfim, o funcionário ganha para isso. Ele ganha um dia a mais. E a Júnia falou: opa, a gente está construindo a vida, eu vou participar lá e ganhar um bônus nesse treinamento e na aplicação da prova. No sábado tinha um treinamento intenso. No domingo, a prova. No sábado ela falou: eu vou ter um treinamento, é nessa localização, o treinamento acaba às 16 horas. Eu respondi: quando acabar, você me liga e eu te busco, ok? Quando acabar o treinamento? Ok, ela disse. 16 horas e 10 minutos. Eu estava esperando, tudo bem atrasar? O cara estava ministrando o treinamento, disse que tinha acabado dentro da sala. Eu estava fora, eu estava em outro lugar. A Júnia me ligou e falou que acabou. E eu respondi: eu estou indo lhe buscar. Cheguei em frente ao local, ela não estava ali. Dei mais uma volta no quarteirão e ela não estava ali. Eu segui e voltei para minha casa. 15 minutos depois, ela me ligou, dizendo que teve alguns avisos, que de fato ele tinha falado que tinha acabado, mas teve outros avisos importantes de outro setor, e que também tinha uma fila muito grande para sair daquela escola, e por isso ela atrasou 10 minutos para chegar lá na frente. Eu disse: você deveria ter me ligado quando o treinamento estivesse acabado. Nós combinamos isso. Agora você volta para sua casa a pé, e amanhã, quando iniciar o concurso às 6 horas da manhã, você também vá como lhe achar melhor, porque eu não vou te levar. E não levei. E eu era o Laci, o impiedoso. Dormi tranquilo, cruel. Ela vai aprender isso. Tranquilo. No outro dia eu acordei, que legal. Não perguntei como ela foi, nem nada. Fui descobrir essa semana, quando a gente estava conversando sobre essa ilustração em casa, essa semana, então, seguramente, mais de 15 anos,
de que ela teve que acordar às 5 da manhã, ela foi a pé às 5:30, era domingo, tinha tido uma noite de balada na cidade, todo sábado na cidade. Durante o caminho, um carro cheio de homens parou, tentou mexeu com ela, e ela estava 15:06 andando sozinha de noite, porque eu era o lasci, o cruel, o impiedoso. Qual rótulo negativo você recebeu? Qual rótulo que talvez tenha acompanhado o seu nome na sua história? Talvez possa ser um desses, né? Burra, insuportável, desmotivado, metida, desagradável, nojo, vingativa, presunçoso, e por aí vai. Talvez alguém tenha te chamado de capacho dos outros, de uma maneira injusta, porque você sempre quis fazer o bem, e as pessoas é que abusam de você. Ou preguiçoso, só porque você esqueceu uma lição de casa dos seus pais. Vagabundo, mesquinha, irresponsável. Você é uma adolescente irresponsável. Você é um medíocre. Nada do que você faz é ruim, mas também nada do que você faz é bom. Pense em qualquer rótulo negativo que você recebeu. E enquanto essa dor do passado bate no seu coração, eu preciso te dizer isso, que o poder de Deus é sempre maior que o seu passado. O poder de Deus é sempre maior que o seu passado. O que eu estou lhe dizendo é que a verdade de Deus sobre você é maior que qualquer rótulo que você recebeu. Mas pastor, talvez eu tenha um rótulo que eu realmente mereço. Ok. Mas lembre-se que a verdade sobre você hoje não precisa ser a verdade sobre você amanhã. Deus transforma os nossos corações. Pelo menos eu acho que eu não sou mais o lasci, ou impiedoso, ou cruel. Pelo contrário, os meus amigos que me encontram hoje falam que eu virei uma mãe. Só falam, lasci, você virou uma mãe agora. Eu nem imagino que você fazia essas coisas, que você era tão ruim, duro. Mas é através do poder do Espírito Santo de Deus que os rótulos são quebrados. E eis que uma vida se torna nova em Cristo Jesus. É isso que nós lemos nesse texto de 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. A verdade sobre você hoje não precisa ser a verdade sobre você amanhã. Eis que surgem em Cristo Jesus coisas novas. Se alguém que está em Cristo Jesus, não importa os rótulos, não importa o passado, não importa o que você fez e o que você deixou de fazer. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criação. Então, se você confessou seu pecado, se você olha para o seu passado e se arrepende daquilo que você fez e diz em nome de Cristo Jesus, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais fazer isso, eu não quero ser aprisionado diante de uma mentira, não importa o que aconteceu com o passado não tem mais poder, pois em Cristo Jesus nós somos nova criação. Então todo o passado fica para trás. E o que você tem hoje é uma nova vida, com o coração renovado, para viver coisas novas que Cristo Jesus tem para você. Agora, para você viver coisas novas, esses rótulos precisam ser quebrados. Em Cristo Jesus, mas eles precisam ser quebrados, e nós quebramos como? Tratando esses rótulos, dizendo, isso que eu era não sou mais, isso que disseram sobre mim, não é o que Deus diz sobre quem eu sou diante dele. E a partir desse axioma, eu quero rapidamente lhe trazer 3 pensamentos. Você que está tomando notas, pode anotar o primeiro pensamento, que é esse: Deus te dá um novo nome. Eu retirei um verso das Escrituras, mas são vários textos que trazem essa ideia. Em Isaías 62, a palavra de Deus nos diz, você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Não é que alguém lhe deu, não é que seus pais lhe deram, não é que um inimigo te deu, um professor, um chefe no trabalho, mas sim um novo nome que o Senhor nos dá. Rótulos são quebrados quando nós entendemos que o próprio Deus nos dá um novo nome. Isso tem a ver com chamado, isso tem a ver com identidade, a nossa identidade com Deus. Eu estava pensando quando eu e Júnia, mais um exemplo de Júnia, né, eu e Júnia éramos chofens, né, muito tempo atrás. No início dos anos 2000, nós éramos jovens, namorados, cursando
a mesma faculdade, em cursos diferentes, né? Nos encontrávamos no intervalo, perguntávamos o que iríamos fazer, como é que tá, voltávamos junto, de moto, uma bis, ano 2000, morrendo de frio lá em Itapetininga, que fazia um frio lascado naquela faculdade, em junho e maio. Nós éramos jovens. E no início desse ano 2000, tinha um jeito amoroso das meninas, né, as mulheres ficarem pensando nos seus namorados, né? Elas escreviam no seu fichário o nome dela e acrescentavam o sobrenome do futuro, então, esposo, né? Então ela ficava lá escrevendo no fichário dela, Júnia Campos. Coraçãozinho, coraçãozinho. Essa parte eu não sei se tinha o coraçãozinho. Mas era isso que a nossa geração fazia. A nossa geração fazia isso, né? Era a chipagem antiga, né? Que hoje existe pelos adolescentes. O que é chipagem, pastor? Se você perguntar para um adolescente aqui, ele vai explicar que chipar é você torcer por um casal, só que ao invés de você pegar o primeiro nome e colocar o sobrenome, você junta sílabas e faz uma junção das sílabas de quem você torce pelo relacionamento, né? Na época que o Neymar namorava a Bruna Marquezine, chamava Brumar, Ney Marquezine, um monte de coisa. E aí você vai juntando e criando nomes, né? Se a gente nascesse nessa geração, ela não ia escrever Júnia Campos, talvez ela escreveria Jussi. Horrível, né? Horror, né? Aí talvez a chipagem de Isabela e Anthony seria Isatone. Interessante, né? Algumas chipagens, elas ficam bem legais, né? Aí você pega Gilberto e Evânia, Gilvânia. Putz, é um nome, e que olha a oportunidade, que se colocar no masculino, Mateus seria Gilvânio, o Mateus seria Gilvânio, e vocês perderam a oportunidade, porque Thaís, Helena, o nome tão lindo, mas eis que vos digo, a partir de hoje se chamarás Betânia, porque filha de Beto e Evânia tu és. Olha só, vocês perderam a oportunidade, né? Thaís, Betânia, né? Ou só Betânia. Enfim, é o que as pessoas fazem hoje, né? E amigos e amigas, eu estou só ilustrando isso, porque não foram poucas as vezes que Deus alterou o nome das pessoas na palavra de Deus. Não foram poucas vezes. Na história, Deus alterou o nome, e por quê? Deus estava quebrando rótulos antigos. Abrão e Sarai não podiam ter filhos, mas Deus disse a esse casal, a sua descendência será incontável, portanto você será chamado Abraão, não mais Abrão, Abraão, e não mais Sarai, agora Sara, que significa pai e mãe de muitas nações. Jacó, neto de Abraão, herdou o nome, tinha o rótulo de trapaceiro, o seu nome significava o enganador, então Deus deu um novo nome para ele, e falou, você não é mais Jacó, você é Israel, porque agora você lutou com Deus e venceu a batalha com Deus. Moisés não teve o nome alterado, mas teve um rótulo dado por Deus. Ele é Moisés, o amigo de Deus. Gideão, que ficou com medo, ficou inseguro diante das batalhas que viriam, o Senhor chamou ele de guerreiro valente. Gideão, o guerreiro valente. Davi foi nomeado o homem segundo o coração de Deus. Quando Deus lhe dá um novo nome, os rótulos do passado são quebrados. E às vezes Deus nos dá um novo nome, pelo qual muitas vezes nos sentimos indignos, nós nos sentimos às vezes não preparados ou não capacitados, só que Deus está lhe dando esse nome. Isso aconteceu comigo, há 3 anos atrás, quando eu fui convidado para lecionar no Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas. Fiquei surpreso com o convite do diretor, fiquei muito feliz. Fui para a biblioteca nas férias e falei, vou preparar minha primeira ementa, e vou olhar aqui todos esses livros que a biblioteca tem, e vou preparar. Chego lá e encontro a bibliotecária Dani, ela é um amor de pessoa.
até porque ela teve que suportar eu e o pastor Lucas durante 4 anos. E a gente basicamente vivia na biblioteca, o Lucas mais do que eu ainda, e a gente começava a estabelecer lugares, assim, a gente já entrou com coberta na biblioteca, a gente já entrou, ela ficava doida, dava 10 horas da noite, ela tinha que expulsar a gente da biblioteca, porque ela tinha que ir embora para casa, ela tinha que pegar o ônibus e a gente lá na biblioteca. Só que ela é muito amável, muito querida. E aí, quando ela me viu, ela sorriu e veio ao meu encontro, toda feliz, me abraçou forte e disse, antes de eu dar a primeira aula, professor Laci, e me abraçou forte, 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 e eu assim, Dani, pelo amor de Deus, não é professor Laci, é Laci, que isso, você me conhece aqui, 4 anos, estudando aqui, eu nem comecei a dar aula ainda. Ela olhou para mim, ainda sorrindo, e me respondeu, então você vai negar o chamado de Deus para a sua vida? Você é sim, pastor e professor, pois Deus te vocacionou para isso. Então às vezes a gente se sente inseguro com uma missão, inseguro com um nome, mas nós devemos confiar que Deus nos capacita a partir do nome que Ele nos chama. Então se Deus te chama perdoada, e você se sente insegura pelas coisas do passado, lembre-se que perdoada você é, porque é Deus que diz que você está perdoada. Todos os seus pecados foram pagos lá na cruz por Cristo Jesus. Se Deus te chama vencedor, mesmo que as coisas da vida não estejam bem, creia que em Cristo Jesus você já é mais que vencedor e viva a partir dessa declaração das Sagradas Escrituras. Se Deus te chamou para ser uma mãe espiritual, um pai espiritual de uma criança, de um jovem, de um adolescente aqui da igreja, não tenha medo, Ele vai te capacitar para isso. Se você foi chamado para ser líder dos adolescentes da UPA, meu Deus, como que eu vou lidar com os adolescentes da Presbiteriana do Parque? Ou se você foi chamado para ser professor ou professora do Parquinho, ou você ainda foi chamado para ser um líder de um PGV, e você ainda está dizendo, não estou preparado, pastor, eu não sou bom o suficiente, eu não aprendi tudo sobre as Sagradas Escrituras. Saiba que Deus vai te capacitar, porque Ele te chamou para isso, Ele te nomeou para isso. Quebre os rótulos do passado e saiba quem você é diante de Deus. Ele te dá um novo nome. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você está anotando, é que Deus te dá um novo propósito. Um novo propósito. Nós vemos isso constantemente na Bíblia. Vou pensar um exemplo incrível, que é do discípulo Simão. Simão é rotulado como o imprevisível, o indeciso, o boca aberta, o que não para pensar e já sai falando. E certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 17, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias, ou ainda um dos profetas. Aí Jesus disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Jesus está transformando Simão agora em Pedro, dando um novo propósito que vem a seguir. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Simão, você é Pedro. Você tem um novo propósito. Você fará coisas que você nunca imaginou fazer. Os rótulos do passado ficaram para trás. Você era pescador, agora eu te dou um novo propósito. Você é pescador de homens. Você era Simão, mas agora você é Pedro, que significa rocha. E esse significado tem um novo propósito para a sua vida. Você não será mais um homem cheio de dúvidas, você não será um homem mais indeciso, mas sim firme como uma rocha, firme em Deus. Pastor, mas isso significa então que Pedro nunca mais errou, porque ele é uma rocha e para frente ele se tornou imbatível? Não, olha só que interessante, não. Foi Pedro que depois desse verso, nos capítulos seguintes, nega Jesus 3 vezes. Mas após a ressurreição de Jesus, Jesus foi lá, restaurou a vida dele e lembrou que ele tinha um novo propósito. Quando você entende
quem você é diante de Deus e segue o propósito dele na sua vida, você cresce nessa nova vida. Você avança, você sobe os degraus em direção a Deus, em direção a Cristo. A gente não tem isso nas Sagradas Escrituras, mas a tradição antiga da igreja narra que Pedro foi preso para ser morto e crucificado. E ele disse que não era digno de ser morto como o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas a morte que ele foi condenado foi crucificação. Então Pedro pediu para que ele fosse crucificado, só que de ponta cabeça. Antes ele era o Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. Não queria se envolver com Jesus. Não, eu não tenho nada a ver com ele, eu não sou amigo, não sou discípulo, não sou nada. Ele é ele, eu sou eu. E agora, no final de sua vida, ele morre crucificado de ponta cabeça por Jesus. Ele não nasceu uma rocha, mas ele morreu como uma rocha, porque ele viveu o propósito de Deus na vida dele. A vida dele foi transformada pelo poder de Cristo Jesus. Guarde isso em seu coração. Quebre os rótulos que definem a sua vida e viva uma novidade de vida a partir da palavra de Deus. Quebre os rótulos. Olhe para Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. É da nossa fraqueza que Deus derrama a força dele. Mas eu me sinto fraco, pastor. Que bom que você se sente fraco, porque eu também me sinto fraco. E é na nossa fraqueza que Deus derrama o poder que vem dele. Não é sobre nós, é sobre ele. Deus nos dá um novo nome. Deus nos dá um novo propósito. Eu fui o lascívio impiedoso. Hoje a minha fraqueza se torna uma força a partir do poder que vem de Deus, para cada dia eu ser mais amável, para cada dia eu ser mais bondoso, para cada dia eu ser mais paciente. Ah, mas o pastor Laci agora é o super amável. Claro que não. Pergunta para minha esposa, pergunta para minhas filhas, passa uma semana em casa comigo, você vai ver ainda resquício do impiedoso, mas eu sou completamente diferente do que eu fui lá atrás, porque é o poder de Cristo transformando o meu ser. Não é sobre mim, eu não tenho força, mas eu vivo na força daquele que morreu e se entregou por mim, por você. Terceiro e último pensamento, Deus te dá um novo futuro. Em Jeremias 29, verso 11, nós temos uma linda declaração, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Os planos do Senhor não é planos limitadores, não são planos que estagnam a sua vida, mas são planos de avanço. Não pode ser um rótulo que atrasa a sua vida, mas sim um futuro de esperança, bom e maior, agradável, perfeito, porque vem dele e não vem de nós. Por causa de rótulos do passado, algumas pessoas não conseguem ter uma visão de futuro. Isso precisa ser quebrado, gente. Por causa dos rótulos do passado, muitas pessoas não conseguem vislumbrar o futuro. Como assim, pastor? Porque elas dizem a si mesmas, eu sempre fui burra, eu não conseguirei entrar na faculdade. Está vendo que um rótulo mentiroso do passado acaba impedindo um futuro? Eu sempre serei infeliz, porque a minha vida no passado nunca deu certo. Eu jamais vou conseguir, porque sempre falaram que eu fui incapaz. O rótulo do passado te prende para uma vida no futuro. E outras coisas nesse sentido. Eu vou te dizer uma coisa bem séria. Diante desse verso que nós lemos aqui, não ofenda a Deus dizendo isso, que você não tem um futuro. Não ofenda o nome do Senhor dizendo que você jamais será feliz. Pois se você está em Cristo Jesus, então Deus tem planos bons e de esperança. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus em Jeremias. O versículo diz que Ele tem um novo futuro para a sua vida. No passado você foi rotulado por diversas categorias que te aprisionaram, te fazendo pensar que você não iria conseguir, que você não iria vencer, que você não seria feliz. Mas lembre-se que da sua maior fraqueza, Deus suscita a maior força. Ele é o Deus de toda esperança. Deus te dá um novo nome, Ele te dá um novo propósito, Ele te dá um novo futuro. Quebre os rótulos, viva um coração renovado. Aqui abrindo um parênteses rapidinho,
Eu vou abrir e vou fechar, talvez em 10 minutos, ou talvez menos. Você que já é pai e que já é mãe. Você que tem filhos crescendo. Ou você que será pai e será mãe, também, obviamente. Se você sofreu com rótulos do passado, não repita isso com seus filhos. Não rotule seus filhos. Toma cuidado com isso. Pode afirmar o que ele errou, no sentido de disciplinar. Olha, você derrubou isso. Mas não rotule ele como mão de alface. Porque ele derrubou. Ele pode ter esquecido da lição. Seja duro e fale, você vai fazer a lição agora, você não vai brincar, porque a gente combinou e você esqueceu. Mas não rotule ele de preguiçoso, ou de burro, porque ele esqueceu a lição. Detalhes, rótulos, que para nós precisam ser quebrados, e para a geração futura, precisam nem ser colocados, mas sim afirmados quem Deus diz, quem os nossos filhos são. Fecha parênteses. Deus te dá um novo nome, um novo propósito, um novo futuro. Semana retrasada, eu compartilhei com vocês, eu fui para Curitiba, num congresso de espiritualidade. Antes de viajar, eu estava fazendo minhas malas. Não consigo fazer minhas malas sem a minha esposa. Falei para a Júnia, Júnia, me dá aquela capinha de escova de dentes. Eu estava guardando ali as coisas, pasta de dente e tal, capinha de escova de dentes. Ela disse, eu não tenho capinha de escova de dentes. E aí eu falei, não, dá essa aí, essa aqui, a gente estava no quarto, essa que está em cima do móvel aí, em frente à televisão. Ela, que caixinha? Caixinha de guardar escova de dente. Ela pegou e respondeu, mas isso, o que é isso? O que é isso? Uma caixinha de tic-tac? Não, isso não é uma caixinha de tic-tac. Não estão vendo que eu tirei o rótulo da caixinha de tic-tac? Isso não é uma caixinha. Eu dei um novo nome para ela. Isso daqui se chama protetor de cerdas vintage. Era isso que eu precisava. Para eu colocar minha escova. Para eu tirar a tampinha. Para eu pegar minha escova de dente. Poder viajar tranquilo. Né? Protegendo a minha escova de dente. Era disso que eu estava falando. Esse é um protetor de cerdas vintage. Ele tem um novo propósito. O rótulo foi tirado. O propósito da vida dessa caixinha agora é proteger a minha escova de dente. Ela não vai mais para o lixo, porque ela tem uma nova história, um futuro lindo pela frente, incalculável. Enquanto durar, eu vou utilizar. Ao quebrar o rótulo, surge uma esperança para um futuro. Essa ilustração foi horrível. Mas ao quebrar o rótulo, há sempre uma esperança para o novo. Há sempre uma esperança para o futuro. Meu amigo, minha amiga, não deixe mais ninguém te rotular. Não deixe mais ninguém te aprisionar numa categoria limitante. Pelo poder de Cristo Jesus, quebre os rótulos do passado. Viva o chamado de Deus para a sua vida. Siga o propósito de Deus para você. Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. E descanse na esperança de um futuro bom, preparado pelo eterno Deus. Você pode não ter chegado lá ainda, mas está crescendo em Cristo Jesus, sendo sustentado, suportado e capacitado por Cristo. Quebrar os rótulos do passado é doloroso, mas necessário para superar e seguir no que Deus tem para a sua vida. Rótulos, lembre-se disso, pertencem a prateleiras e não para corações. Etiquetas são para definir coisas, não para conceituar pessoas. Hoje você olha para o passado para quebrar os rótulos e dizer para si mesmo, o passado já não mais tem poder. Se eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. As coisas passadas foram superadas. Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Talvez nesse momento, você esteja pensando agora que nós vamos nos aproximar à mesa de Cristo Jesus. É verdade, pastor. Eu fui rotulado por outras pessoas. Talvez, pastor, eu mesmo me rotulei. Eu não quero mais viver aprisionado dos rótulos.
que limitam a minha vida, que me impedem de seguir a direção de Deus. Um coração renovado pelos rótulos quebrados só é possível através da obra de Cristo Jesus. Quebrar rótulos só é possível porque Cristo Jesus veio nos libertar. É Cristo quem quebra os rótulos do nosso passado na cruz. É Cristo quem nos faz nova criatura. É através do sacrifício de Jesus que nós superamos para viver planos bons e de esperança. Ao lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus, somos lembrados por Deus que rótulos podem ser quebrados e corações renovados. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos, nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. Nós estamos diante da mesa de Cristo, somos confrontados pelo nosso pecado quando nós estamos diante dela. Nós olhamos para o nosso interior e vemos que nós não somos perfeitos, pelo contrário, nós somos falhos. Mas através do sacrifício de Jesus nós somos perdoados e purificados. A mesa de Cristo nos lembra que nele não há mais condenação. Em Cristo já não há mais rótulos, e sim uma identidade, filhos e filhas. Em Cristo Jesus o passado não tem mais poder. Em Cristo Jesus temos nova vida. Nesse momento, ore silenciosamente. Se há algo a ser confessado, confesse para Deus. Se há rótulos a serem quebrados, entregue para Jesus. E prepare o seu coração para partilhar da mesa da esperança. Ore, converse com Deus.